essa situação americana, a dívida nesse montante, o déficit nesse montante. Não foi a China que causou isso nos Estados Unidos, nem Irã, Al-Qaeda, etc. É um alto flagelo americano. Essa é a verdade. Que é preciso separar a tecnologia, a ferramenta, do ato criminoso. Uma faca pode cortar um bife numa mesa de jantar ou pode matar uma pessoa cortando a jugular. Se desconsiderarmos a pandemia e a recessão, ou momentos de recessão, é a maior expansão fiscal da história. Começando mais um Ush Responde, as perguntas que vocês me enviaram na área de membros aqui do canal e também no nosso Instagram na quinta-feira, dia 5 de setembro. Como sempre, várias perguntas. Já deixo o meu muito obrigado e vamos logo para a primeira. Como a eleição americana pode influenciar no mercado de cannabis, esquentando ou esfriando o ETF MSOS, que é um dos principais, que são dezenas de empresas desse setor, e é importante até fazer um repassado do que está acontecendo para quem se interessou pela tese ou já investe, porque os movimentos recentes foram de queda, o mercado hoje até sexta-feira está caindo como um todo, mas esse setor já vinha em queda, o ETF MSOS caiu bastante nos últimos dias e vinha já caindo nas últimas semanas. Porque o que aconteceu? No começo do ano, teve notícias positivas de que haveria a reclassificação de cannabis para a classificação de número 3, que é o Schedule 3, que é uma classificação de droga menos perigosa. Só que não houve uma reclassificação. O que houve foi o Departamento de Justiça, depois de acatar a recomendação do Departamento de Serviços de Saúde, que analisaram e estudaram marihuana e disseram que pode ser reclassificada, o Departamento de Justiça sugeriu que sim, pode ser reclassificada para essa classificação 3, que é menos nociva. Porém, ainda não houve essa reclassificação. E aí o DEA, que é o Drug Enforcement Agency, ou agência que pratica e que faz com que as leis antidrogas sejam cumpridas, e é uma agência dentro do Departamento de Justiça, eles anunciaram no dia 29 de agosto agora que haverá uma audiência pública para debater se essa reclassificação vai ou não ocorrer, e ela ocorrerá no dia 2 de dezembro deste ano. Então não há certeza, e essa incerteza acabou ajudando a derrubar o mercado de cannabis, inclusive o MSOS. Mas, falando do setor, ou dos candidatos, eu diria que democratas, via de regra, Kamala Harris, Joe Biden, seriam mais pró essa reclassificação, acho que são mais propensos a acatar essa recomendação do Departamento de Saúde, do Departamento de Justiça. E o Donald Trump, ele também tem se mostrado mais favorável. Recentemente ele esteve no podcast do Lex Fridman, e uma das perguntas foi justamente sobre marihuana, qual seria a sua visão. E ele já abordou o assunto algumas vezes e ele reiterou que ele entende que sim, já foi comprovado que cannabis tem usos medicinais importantes, que é uma droga importante, tem resultados, são inegáveis, ele tem amigos ou familiares que já usaram, então ele se mostrou favorável, não entrou em mais detalhes. Então talvez hoje a percepção de cannabis como uma droga menos nociva e que tem o seu uso medicinal possa favorecer, sim, essa aprovação da reclassificação e que certamente favoreceria o setor como um todo, seria um grande benefício. Porém, não há nenhuma certeza. E aí que eu relembro até a nossa conversa com o Marcelo Lopes, que é quem tem estudado e está investindo no setor, porque também é preciso fazer o seu stock picking, selecionar as boas empresas. E ele mesmo, na nossa conversa, mostrou como das empresas que eles selecionaram, a maior parte está subindo, o portfólio deles de cannabis nesse ano está ou no 0 a 0 ou subindo, enquanto o setor como um todo, inclusive o ETF MSOS, caiu muito neste ano. Então, isso demonstra a importância de selecionar boas empresas que têm bons modelos de negócios, independentemente do cenário macro ou político. Porque se a sua única tese é depender de uma decisão política, aí tem um risco enorme. Então, quando se fala do setor como um todo, pode ser muito beneficiado ou prejudicado por uma não aprovação ou aprovação de reclassificação para substância menos nociva.
Foi uma resposta um pouco mais completa, mas acho que era necessária. Apesar da aparente confiança, segurança e tranquilidade do Jerome Powell no Jackson Hole, que foi o congresso lá do simpósio dos banqueiros centrais, é possível que nos bastidores o clima real seja do tipo Too Big to Fail, daquele filme Grande Demais para Quebrar, ou aquilo tudo é a versão hollywoodiana da coisa. Sabe que essa pergunta eu achei interessantíssima e eu vou ter que gravar um vídeo com bastante detalhes sobre isso, porque eu tenho alguns insights para passar para vocês e que vocês vão gostar. Mas eu apenas faço um breve comentário sobre essa pergunta. Sem dúvida alguma que, dependendo do momento dos mercados, da economia, o cenário, sim, é de insegurança, de nervosismo. Eles são humanos, eles não são seres oniscientes, por mais que eles tenham centenas de economistas com PhD, modelos econométricos e uma infinidade de dados, eles também não têm certeza do que está acontecendo e não podem controlar todas as variáveis e controlar os resultados também, dependendo das políticas que eles adotam. Então, certamente, em algum ou outro momento, eles ficam ansiosos e bem preocupados com o que está acontecendo. No momento, não acho que é uma grande preocupação, mas como eu vou contar depois no outro vídeo sobre isso, sim, eles também fraquejam como qualquer ser humano. Se os Estados Unidos entrarem em recessão, é possível as ações brasileiras continuarem a subirem, mesmo com as correções estrangeiras? Nesse sentido, você acredita que podemos ver o dólar e a nossa bolsa local subindo paralelamente? Entendo que seria o dólar caindo e a bolsa subindo. Sim, é possível e que isso aconteça. A correlação é mais forte quando há um crash maior no mercado, e aí mercado mundial, busca por segurança, busca por liquidez, como foi lá em outubro de 2008, ou setembro, como foi na pandemia, aí tudo cai junto. Mas se for mais correção lá fora, pode haver até uma rotação para emergentes. Até porque, historicamente, se a gente olha a bolsa americana nos últimos 15 anos e as bolsas dos emergentes, houve um descolamento muito grande. A bolsa americana cresceu muito mais do que muitos emergentes. Então, é possível sim que a bolsa brasileira suba mais e até o dólar caia durante uma correção lá fora. Não me surpreenderia nada, porque também aqui o valuation das empresas, os múltiplos estão bem mais descontados do que os múltiplos de papéis das empresas americanas. Está na hora de investir apenas fora do Brasil? Eu faria a pergunta de outra forma. Está na hora de investir apenas no Brasil? Porque está sempre na hora de investir fora do Brasil. O ideal é sempre ter patrimônio fora do Brasil, pelo menos alguma parte. O investimento no Brasil, na Bolsa Brasileira, que é muito mais pontual, tático, emergente tem hora para entrar e tem hora para sair, por conta das fragilidades dos emergentes, e com o Brasil não é diferente. Então, na verdade, é pensada da forma inversa. O Brasil é que tem que se pensar se é o momento ou não de se investir. Então, sempre é preciso ter dinheiro lá fora, independentemente do cenário brasileiro. Por que a Kamala Harris não para de rir? Muito riso, pouco siso. Se eleita, ela vai ser uma segunda Dilma? Pois ela ri porque, assim, ela não é uma pessoa carismática. Qualquer entrevista que ela faz de forma mais espontânea, sem preparação, é um desastre. Ela tem uma dificuldade em responder perguntas até fáceis e de conseguir responder com um raciocínio lógico, assim, concatenando frases, parágrafos, é impressionante. Então, por essa ótica, ela é uma Dilma americana. Eu diria que sim. Complicado. Veja as entrevistas dela, assim, não é implicância minha. Os próprios democratas também. Esse não é o único, mas é um dos motivos pelos quais ela nunca foi unanimidade no partido e não era unanimidade agora para substituir o Biden na campanha. Foi mais por uma falta de alternativa, até por questões legais que seria difícil retirar a chapa Biden-Harris e colocar um outro democrata no lugar para substituir a Harris contra o Trump. Qual a relação entre PIB e inflação? Aí tem uma visão até que vai contra a ciência dominante, que muitas vezes a economia mainstream defende a tese de que PIB aquecido, economia aquecida, significa inflação. E não necessariamente. O crescimento econômico, os ganhos de produtividade,
são deflacionários. Então, não necessariamente precisa haver inflação. O problema é quando há um descompasso, para usar os termos mainstream, entre demanda agregada e oferta agregada. Quando a demanda agregada sobe mais do que a oferta agregada, quando ela é muito estimulada, como aconteceu na pandemia, como está acontecendo agora no Brasil também. Assistam ao vídeo que eu publiquei na quinta-feira, vou colocar o link aqui em cima. Aí acabamos vendo inflação. Mas não há necessariamente uma relação entre PIB, crescimento econômico e inflação. Não deveria haver. E esse é um dos motivos também que é importante quando se analisa o PIB, analisar não apenas o crescimento do PIB real, que é o divulgado comumente, mas também o PIB nominal, porque a gente pode ver identificar algum descompasso, algum desequilíbrio, alguma distorção por inflação implícita, ou melhor, pelo deflator implícito do PIB, porque quando se calcula o PIB, como é que se calcula o PIB da economia? Se coleta todos os dados de atividade econômica por uma série de sondagens, pesquisas, isso quem faz no Brasil é o IBGE, e compilados todos os dados se calcula então a produção da economia. Mas os dados são nominais, que são os valores correntes pagos pelas empresas, gastos por famílias, por empresas, enfim, são as transações correntes. Para chegarmos ao crescimento real, é preciso descontar a perda de valor do dinheiro. E como é que se faz isso no caso do PIB? Não se utiliza a inflação do consumidor, por exemplo, o IPCA, porque o IPCA é uma cesta de mercadorias que contém mercadorias que são exportadas, mercadorias que são importadas e tem o seu componente de itens que fazem parte deste cálculo, o IPCA. No caso do PIB, é preciso considerar apenas os itens que fazem parte desse cálculo. Então, como o PIB se considera consumo das famílias, consumo do governo, formação bruta de capital fixo, investimento, variação dos estoques, mais exportação, mas se subtrai importação, porque o PIB é produto interno bruto e importação é consumo local, mas de produção externa, então por isso que se faz essa subtração, o deflator implícito é um pouco diferente do IPCA, ou costuma haver variações. E em momentos em que há uma forte desvalorização do câmbio ou valorização, IPCA e deflator podem divergir bastante, pode distorcer um pouco a visão do PIB. Eu acabei entrando num detalhe muito técnico sobre isso, mas é importante entender como essas questões de cálculo do PIB podem, às vezes, passar uma imagem de economia mais forte ou menos forte. Até há um debate acadêmico sobre a precisão do deflator do PIB. Podem colocar no Google aqui, vocês vão encontrar estudos sobre isso. Porque aí o deflator pode superestimar ou subestimar o crescimento da economia. Espero que eu tenha respondido, acabei falando demais aqui, mas vamos lá. Estados Unidos adicionando 1 trilhão de dívida a cada 100 dias. Comente sobre. Pois eu já comentei bastante sobre a dívida americana e é estarrecedor o crescimento, não apenas o montante, mas como a dívida segue crescendo, ainda temos um déficit público elevadíssimo e parece que não é uma pauta que preocupa muito nem Trump, ele fala disso, mas não é o item principal da sua campanha, e nem a Kamala Harris. Honestamente, esse é um problema tão relevante como era ou como é o déficit fiscal na Argentina. A diferença da Argentina para os Estados Unidos é que é uma economia que já tinha desarranjada por completo, com muito mais intervencionismo, com impressão de dinheiro, altíssima inflação, dívida externa, economia emergente, agora de novo emergente, agora eu digo depois que deixou de ser das economias mais ricas, virou novamente uma economia emergente. E o Javier Milei identificou esse como sendo o ponto central, a origem de quase todos os problemas argentinos recentes. Não é a origem de tudo, mas é um dos principais. Hoje nós não temos ninguém nos Estados Unidos, nem Trump, nem Kamala Harris, e ninguém nos partidos, realmente apontando e colocando o dedo na ferida, dizendo, olha, essa é uma das grandes ameaças para a economia americana, para a sociedade americana. Não se fala muito sobre isso.
alguma hora se falará. Stablecoin de ouro é um bom investimento de longo prazo para reserva de valor? Depende da stablecoin. Vejam o seguinte, quando se investe em ouro, você pode investir no próprio metal, você compra de algum fabricante, Ouro Minas, Parametal, enfim, em algum mercado de ouro em Dubai, onde quer que seja, e você guarda o ouro por conta própria, na sua casa, no quintal da casa da praia, no sítio, enfim, onde você quiser guardar. Mas você detém a posse do metal. Se você investe pelo mercado financeiro, você compra, por exemplo, no Brasil o ETF Gold 11. O custodiante, o emissor desse ETF, é o responsável por guardar todo o ouro em custódia do ETF que foi emitido. Então você tem um instrumento de papel que está lastreado no ouro, mas a responsabilidade é da contraparte, o emissor do ETF. Lá fora a mesma coisa, o GLD, que é o principal ETF nos Estados Unidos, o emissor do GLD que é responsável por custodiar todo o ouro em algum local. Então você está confiando na contraparte. Uma stablecoin de ouro seria a mesma coisa. Quem é o emissor da stablecoin? Qual é a empresa que está emitindo? Você precisa confiar também na empresa, na idoneidade da empresa, que a contraparte, este emissor, estará atuando de acordo com as regras, tem alguma auditoria, algum informe, então seria importante fazer o seu dever de casa e verificar muito bem, vasculhar, fazer uma auditoria sua, um estudo bem rigoroso sobre o emissor da stablecoin de ouro. Então, o ouro em si é um investimento de reserva de valor de longo prazo, é uma segurança. Mas se você investir num emissor de fundo de quintal que emite apenas papel e não tem nenhum ouro lastreando, bom, aí você tá lascado. Os Estados Unidos deixando de ser o xerife do mundo, veremos maior instabilidade em seus aliados? Nós já estamos vendo isso, né? Essa é a verdade e por isso que o momento geopolítico ele é preocupante, porque Estados Unidos ou o exército americano, eles estão sendo testados, eles estão talvez logo no seu limite de atuação, porque há várias frentes ou de batalha ou de defesa em que eles precisam atuar, e não, por mais que eles possam imprimir dinheiro, o dólar, os recursos não são infinitos, eles não conseguiriam ajudar Israel no Oriente Médio, Ucrânia na Rússia, Taiwan numa eventual invasão da China, e mais onde pode haver algum conflito. Então, sim, realmente é um momento de teste que talvez a capacidade de defesa e de travar guerras dos Estados Unidos possa estar chegando ao limite. Se houver algo pior, é complicado. E com esse nível de déficit fiscal, de dívida nessas alturas, cara, é complicado. E eu diria que não é só os aliados podendo ver mais instabilidade, assim, é o mundo inteiro ocidental, essa é a verdade. E esse é um estado de coisas, essa situação americana, a dívida nesse montante, o déficit nesse montante, que não foi uma agressão externa, é um problema auto-infligido. Não foi a China que causou isso nos Estados Unidos, nem Irã, ou Al-Qaeda, etc., nem a Rússia. É um autoflagelo americano, essa é a verdade. Que é complicado. O bloqueio do X reforça teses de projetos de plataformas descentralizadas, a Hydra de Lerna, sem dúvida alguma, mas para mim o bloqueio do X, primeiro, vale para qualquer país e para qualquer tecnologia que é centralizada. Se há um ponto único de falha, se há um ponto que possa ser espremido, estrangulado, cerceado de alguma forma, cedo ou tarde isso acontecerá. Por isso que é importante são ferramentas que provêm essa possibilidade, uma alternativa de serem usadas em qualquer cenário e que nenhum grupo de pessoas, seja país, seja governo, seja exército, ninguém, nem hacker, que ninguém tenha controle sobre ela e autonomia de impedir usuários de usarem a plataforma ou cercear a liberdade de alguns usarem. É como você impedir, como é o caso do Bitcoin, por isso que ele é imparável, é como você impedir alguém de usar matemática. Cara, o conhecimento está aí, é disperso. Qualquer um pode usar os seus conhecimentos matemáticos em qualquer momento. Não tem como impedir alguém de usar esse conhecimento. Quando a gente fala de tecnologias descentralizadas, como é o caso do Bitcoin, que é um protocolo de comunicação entre computadores,
deve funcionar sob essa mesma lógica. Não há como ninguém impedir o seu uso, não há como barrar o seu funcionamento. Essa ideia, e por isso é importante tecnologias descentralizadas. Mas elas serão usadas pelo crime em algum momento. Sem dúvida alguma, como qualquer tecnologia ao longo da história, foi, é e continuará sendo usada por criminosos. Isso não significa e não diz respeito à tecnologia em si. Eu sempre insisto no ponto que é preciso separar a tecnologia, a ferramenta, do ato criminoso. Uma faca pode cortar um bife numa mesa de jantar ou pode matar uma pessoa cortando a jugular. O crime não está na faca, o crime está no ato. E é preciso separar as duas coisas e combater o crime e os criminosos. E não coibir as ferramentas, as tecnologias, que podem inclusive prevenir muitos cidadãos de bem de se protegerem de outros criminosos. Sejam eles criminosos das ruas ou criminosos que às vezes estão ocupando postos de governo e posições de autoridade, como se viu em vários países ao longo da história antiga e contemporânea. Para onde você acha que vai a Selic? É impressionante como o mercado oscila tanto e como, quando a gente fala de Banco Central, política monetária, há muito mais arte do que ciência. Porque veja o que está acontecendo no Brasil nas últimas 3 semanas. Por conta de algumas declarações, entrevistas, até mesmo do próprio Galípolo, outros diretores, Roberto Campos Neto, acho nisso não foi culpado recentemente, se criou uma expectativa no mercado de que o Banco Central estaria considerando até aumentar os juros, que era uma possibilidade real e talvez iminente. O que aconteceu? O mercado começou a reajustar as suas expectativas e começou já a apostar, precificar, que na próxima reunião pode haver um aumento de juros. Eu até vou colocar aqui na tela, porque é importante que a gente entenda isso. Ó. Esse é o site aqui da B3, que mostra as opções do Copom. Vejam só, para agora, para a reunião do dia 18 de setembro, a maior probabilidade é de aumento de 25 pontos base. Cara, antes era manutenção e agora já é aumento, quase 80%. E isso foi uma mudança recente, foi questão de 2, 3 semanas. E agora já tem gente prevendo Selic em 12% no fim do ano, 12,25%. Acho que é exagerado e acho que o Banco Central não deveria subir juros, até porque no dia 18 possivelmente o Fed vai reduzir. Eu seguraria a onda, o mercado se excedeu achando que tinha que aumentar, não é o momento, mas pode vir com um comunicado mais duro nessa próxima reunião, mas mantenha a Selic inalterada. Porque esse é o problema que eu digo que é muito mais arte do que ciência. Esses ruídos de comunicação podem gerar mais ruídos e impactar dólar, juro futuro, porque agora o mercado não sabe o que esperar, aí comunicou que tem que subir, aí volta atrás, não vai manter, cara, é complicado. Esses são os dilemas de quem está ali com a caneta na mão para decidir o tabelamento da taxa de juros. Nunca se esqueçam, quando o Banco Central está definindo a taxa de juros, ele está controlando o preço do tempo, que é a taxa de juros. E é a taxa básica que referencia todas as demais de uma economia. E sim, é um tabelamento de preços. E obviamente que eu sou contra isso. O mercado já está precificando a bolha de inteligência artificial. Não sei se já está precificando, mas houve já um reajuste de expectativas. Novamente, essa palavra, porque ela é muito importante quando se fala de mercado financeiro, de investimento. E no caso da Nvidia, é surreal o que está acontecendo. A empresa está crescendo brutalmente, assim, taxas assombrosas, 3 dígitos de crescimento ano contra ano, é surreal, dobrando receita, às vezes mais do que isso, ainda com lucratividade. Só que veja o que aconteceu recentemente. Na última divulgação de resultado, que faz poucos dias, por conta de uma expectativa muito otimista que estava embutida no preço da ação e que o mercado esperava que ela superaria e muito o que ela tinha sinalizado no trimestre anterior, acabou que frustrou essa expectativa, que era muito otimista. Ainda assim, bateu tudo, mas foi menos do que o mercado achou que ia superar, e a Nvidia vem caindo nos últimos dias, até aqui, ó, mostrando a ação da Nvidia. Aqui tá da máxima, que foi ali o topo histórico,
$135 por ação, já está em $100, estão caindo consideravelmente. Mas, cara, é um mercado maníaco-depressivo. Ora vai estar tudo bem, tudo ótimo, mas só isso ilustra o ponto que tem a ver com filosofia de investimento. A gente falou sobre isso na conversa com o Marcelo Lopes. Quando uma ação, como é o caso da Nvidia, está precificada já nas máximas e está precificada à perfeição, precisa tudo dar certo e mais um pouco para a ação continuar subindo. Por isso que tem muito risco comprar uma ação no topo ou perto do topo, porque precisa tudo dar certo, tudo ir bem e cada vez mais confiança e mais otimismo para o papel da empresa seguir subindo. Mas se algo der errado, algo nem foi um problema ou uma crise para a empresa, mas apenas, opa, talvez não seja tudo tão maravilhoso, absurdamente como se esperava, e pronto, o mercado vem e desaba. Então esse é o risco de se investir em papéis que estão tão esticados. Quais indicadores você olharia para fazer o financiamento longo e se beneficiar do ciclo de mercado? Para pensar em financiamento, seja para uma hipoteca, um financiamento imobiliário, comprar um imóvel, ou se endividar na empresa para investir, ampliar uma fábrica, comprar maquinário, enfim. É importante entender o rumo da taxa de juros. Então, entender o ciclo de juros, para onde as taxas de juros devem ir, esse é um ponto. Segundo, é preciso entender também o seu tipo de financiamento. E aí, qual é o indexador? Vai ser uma taxa pré-fixada ou é uma taxa pós-fixada? Porque dependendo do momento do ciclo, faz mais sentido uma taxa pré-fixada. Por exemplo, nesse momento de taxa elevada, se você tem que tomar um financiamento, faz mais sentido talvez uma taxa pós-fixada do que uma pré-fixada. Ah, mas a Selic está em 10,5 e pode ir para 12. É verdade, mas será que vai de 12 para 15, para 18? Cara, é bem mais difícil. Então, por mais que possa subir um pouquinho, talvez uma taxa pós-fixada no momento seja, se você tiver que assumir um financiamento, que no caso atual não seria o melhor momento, porque há essa incerteza de taxa, mas se for necessário tomar um financiamento, talvez a taxa pós-fixada possa ser a mais indicada, porque a tendência, se não for nos próximos 2, 3 meses, mas daqui 6 meses, é de queda de taxa de juros. Vamos agora exercitar o cenário contrário. Lá na pandemia, quando a taxa básica estava a Selic em 2% e foi subindo paulatinamente. Pô, aquele momento era o momento de travar taxa pré-fixada, porque o custo dos financiamentos, todos, estava perto das mínimas. O custo de financiamento, automóvel, hipoteca, qualquer coisa que fosse. Então é importante entender o ciclo de juros que você está indo e qual o indexador que você vai usar também na sua dívida. Você vem aumentando seu capital no exterior, faz sentido ter apenas a reserva de emergência no Brasil? Eu não estou aumentando mais substancialmente, para mim já estou bem calibrado em termos de investimento no exterior, Bitcoin e Brasil, mas a reserva de emergência faz mais sentido estar na moeda em que você está vivendo. Então ela precisa estar denominada na moeda em que os seus gastos estão denominados, na sua maioria. Então se você tem gastos em reais, você vive no real, a reserva de emergência seria melhor estar quase toda, se não na sua totalidade, em reais. Até porque se for reserva de emergência em dólar, e você está com dinheiro fora e tem que repatriar porque ocorreu a emergência, pô, é ruim ter que repatriar dinheiro para cobrir custo corrente. Então o ideal seria a reserva de emergência estar na moeda do seu gasto corrente e não em dólar, euro ou outro. Bom, se você mora na Europa, a reserva de emergência deveria ser em euro, não em reais, por exemplo. Então, acho que eu faria assim. Como os economistas de direita vão justificar a alta do PIB? Resultado maquiado? Pois então, eu fiz um vídeo longo sobre isso, que sim, o PIB está crescendo, mas tem vários pontos de atenção e que sugerem que não é um crescimento sustentável e que boa parte desse crescimento se deve à maior expansão fiscal da história recente. Se desconsiderarmos a pandemia e a recessão, ou momentos de recessão, é a maior expansão fiscal da história. E boa parte dessa expansão fiscal também se deve a repasses do governo para consumo das famílias. Bolsa Família, auxílio emergencial e precatórios. Assistam ao vídeo. Tá bem completo. A tendência de redução populacional me deixa preocupado com muitos investimentos em imóveis em cidades pequenas, com população estagnada. É importante, primeiro, imóvel é localização, localização, localização.
Então, saiba a localização do seu imóvel. Segundo, o fator demográfico pode ser algo negativo para a valorização do imóvel? Sim, dependendo da cidade. Se houver uma queda demográfica substancial, pode sim impactar. Ou se está havendo um êxodo da região, também pode sim impactar. Mas no Brasil, sim, são poucos casos de cidades que pode ter uma demografia tão negativa a ponto de impactar tanto e questionar o investimento em imóveis. Mas, na dúvida, não invista numa cidade que está com os seus fundamentos comprometidos ou com uma demografia desfavorável. Mas, mundo afora, poucos países ainda estão nessa situação. É mais asiáticos, Japão, China também, Coreia do Sul. No Ocidente também temos problemas demográficos, mas a ponto de ser um investimento tão ruim que vai perder valor, aí acho que ainda não chegamos lá. Podemos chegar daqui 20 anos, 30, talvez, mas não acho que é o caso. Além disso, imóveis podem ser ativos que dão uma renda. Se você coloca para alugar bons imóveis que dão rendimento, então é preciso fazer o cálculo financeiro, mas analise os fundamentos do país, do estado, da cidade, do bairro. Não apenas fundamentos demográficos, mas fundamentos econômicos também. Como é que é a cidade, como é a economia do local e como é que é a região. Você está comprando uma casa num bairro nobre que tem muita demanda e está sempre sendo procurado ou o contrário. Até porque, isso é importante quando se fala de imóveis, se há uma cidade que está ou estagnada ou o crescimento não está tão forte, ou até pode ter uma queda populacional, o primeiro movimento seria uma rotação de bairros menos nobres, imóveis piores, em localizações na cidade menos demandadas, esses é que sofrem primeiro e as pessoas vão buscar imóveis mais nobres. Então há uma rotação dentro da cidade também. Por isso que os imóveis em melhor localização acabam sendo menos prejudicados e num movimento como esse podem ser beneficiados. Um país que não é endividado não cresce. Concorda com essa frase? Não, não concordo. Nós temos a principal potência do planeta, Estados Unidos, que se tornaram a principal potência ao longo do século XIX, depois século XX, sem precisar de elevado endividamento, seja em nível privado, seja em nível público. Então não é... O endividamento não é uma pré-condição para crescimento. O endividamento excessivo, a alavancagem que nós vemos hoje em dia, a quase necessidade de crédito para crescimento econômico, é mais uma consequência do sistema monetário atual baseado em dívida. O dinheiro é uma dívida por si só, não é lastreado em nada, conversível em nada. É mais uma consequência, então, desse padrão monetário do que uma pré-condição do ponto de vista da pura teoria econômica. Não há nada que diga que para a gente crescer precisa de crédito. Então a realidade que a gente vive é mais uma consequência do atual regime monetário de dinheiro baseado em dívida, e não porque precisa ser assim. Até porque no passado o que acontecia é que as pessoas poupavam mais, poderiam poupar e aí sim comprar um bem, comprar uma casa, comprar um automóvel, investir na empresa e não precisar recorrer sempre a crédito, a endividamento. E em países em que a economia já foi destruída ou fragilizada por anos de inflação elevada, hiperinflação, etc., como foi o Brasil, as próprias empresas aprenderam a crescer com capital próprio, reinvestindo os lucros e não dependendo de crédito, de financiamento bancário por essas questões históricas. Então, não. Um país não precisa de dívida para crescer. Quais são as maneiras do Banco Central valorizar a moeda? O Brasil é melhor ter moeda valorizada ou desvalorizada? Para qualquer economia, o ideal não é nem desvalorizar ou valorizar a moeda, é ter moeda estável. Estável com o padrão monetário vigente. Se o padrão monetário é o dólar, o ideal é ter uma taxa de câmbio com estabilidade frente ao dólar, e não uma volatilidade cambial, seja
depreciando o câmbio, seja apreciando o câmbio. Os dois movimentos trazem consequências para a economia, para a estrutura produtiva, gera perdedores e ganhadores nesse processo. Veja o caso da Suíça. A Suíça está sempre tentando frear a valorização do franco, porque sabe também que no curtíssimo prazo traz efeitos indesejáveis para a sua economia. Então não é bom essa instabilidade de câmbio. Então o melhor seria estabilidade cambial. E aí como é que se mantém essa estabilidade? Aí é preciso fiscal controlado, é preciso Banco Central também disciplinado para manter uma estabilidade cambial com a moeda de reserva. Hoje o mundo inteiro vive na era de câmbio flutuante, é o regime cambial mais adotado mundo afora, mas ainda assim todas estão sempre de olho no dólar. E se diverge demais a taxa de câmbio, é preciso fazer alguma coisa. É o que o Banco Central pode fazer? No limite, para frear um movimento de curto prazo, pode vender reservas, atua, intervém no mercado cambial para tentar frear um movimento de depreciação cambial. Mas é algo efêmero. Se for um problema mais estrutural, por exemplo, a Argentina, cara, a Argentina estava com o câmbio se desvalorizando ano após ano. Não adianta o Banco Central intervir e vender reservas porque não tem fundamentos para manter aquela paridade cambial. O Banco Central ia perder todas as suas reservas, como acabou acontecendo, ou chegou perto de exaurir as reservas internacionais. Mas é preciso disciplina fiscal e disciplina monetária. O que define a cotação do dólar em relação a outras moedas? Existe uma equação, eu fiz um vídeo no passado sobre isso, vou colocar o link aqui em cima também, chamado O que determina o câmbio entre duas moedas, mas a equação é simples. É a razão entre o poder de compra das duas moedas. Então, é analisar o poder de compra do real em relação ao poder de compra do dólar, como eles se comportam ao longo do tempo, um dividido pelo outro daria a taxa de câmbio. É isso que determina a relação do dólar e outras moedas, ou do real e qualquer outra moeda, e na verdade, qualquer outro bem da economia. Assista esse vídeo, ele está bem explicativo, acho que vai elucidar várias dúvidas. Como países da zona do euro têm diferentes níveis de inflação se usam a mesma moeda? Porque há diferentes níveis de demanda por moeda, há diferentes níveis de atividade econômica, há níveis diferentes de expansão do crédito, que seria o crescimento da massa monetária em cada região. Então, quando se fala da equação de oferta e demanda por moeda, ela não é idêntica em todos os locais de um bloco monetário. Veja no Brasil, a inflação de Porto Alegre é diferente da inflação do Recife. Ou vamos mais ainda, a inflação da casa do Fernando Urrich é diferente da inflação da sua casa no interior de São Paulo. Não há uma inflação única. Esse é um dos problemas de tentar mensurar o poder de compra do dinheiro por uma única métrica. Por isso que eu digo que a taxa de inflação de preços, ela é uma aproximação que busca medir a perda de valor do dinheiro ao longo do tempo. Mas não há e jamais haverá uma precisão cirúrgica que possa expressar perfeitamente a perda de poder de compra da moeda. Mas os índices de preços costumam ser a ferramenta menos pior que nós temos à nossa disposição. O embate do X-Twitter e com declarações de Bill Ackman vai afetar as operações de crédito no Brasil? Bom, para quem não sabe, o Bill Ackman é o grande investidor americano, dono da Pershing Square, que é uma corretora americana, muito conhecido, e ele falou sobre isso, que o Brasil pode se tornar um destino investível. Ele falou sobre isso no Twitter, eu não acesso mais o Twitter, então não posto mais nada por lá, mas eu tenho recebido vários tweets pelo WhatsApp, etc. E esse foi um recente desse investidor falando sobre isso, e dizendo justamente o que muita gente se pergunta, pô, se isso pode acontecer com o X Starlink, cara, o precedente é perigosíssimo e coloca qualquer investidor estrangeiro de cabelos em pé e receoso de investir no Brasil, porque ele começa a questionar a segurança jurídica no país. E eu só posso concordar. Falei sobre isso no outro vídeo. E sim, a segurança jurídica no país foi, mais uma vez,
a grande prejudicada, para dizer o mínimo. Pode explicar melhor sobre a nova emissão do Tesouro Selic, que isso pode ser um sinal agravante? Claro, esse foi um stories que eu fiz no Instagram, fazendo referência a uma manchete de Valor Econômico, em que o Tesouro Brasileiro, até eu vou ler aqui a manchete, peraí, ó. Forte emissão de papéis atrelados à Selic acende alerta sobre piora na composição da dívida. Em revisão do plano anual de financiamento ontem, o Tesouro aumentou a participação de LFTs e se distanciou ainda mais das metas de longo prazo. Por que isso é um sinal preocupante? Porque significa que o Tesouro está sendo obrigado a se financiar com taxas pós-fixadas, que é o Tesouro Selic ou LFT, Letras Financeiras do Tesouro. E esse é o pior instrumento de dívida que o Tesouro pode emitir, porque se o Banco Central precisa subir a taxa de juros para combater a inflação, no momento que a taxa sobe, o Tesouro, que está endividado com taxa pós-fixada, vai ter um custo de juro maior. Então, quanto mais o Tesouro se endivida com taxa pós-fixada, mais arriscado fica a sua fonte de financiamento, ou pior é a composição da sua dívida. Qual seria a melhor composição de dívida? Pré-fixada e de longo prazo, porque o Tesouro trava aquele custo de financiamento e num prazo mais longo. E aí não importa muito o que acontece com o mercado, a inflação sobe ou cai, o Banco Central bota a taxa de juros em 15 ou em 2, o Tesouro está com custo de dívida travado no momento da emissão. Taxa pré-fixada e longo prazo. Esse é o melhor dos mundos e é a principal fonte de financiamento da maior parte dos países desenvolvidos. Se vocês olharem a composição da dívida dos Estados Unidos, União Europeia, Japão, a maior parte é pré-fixado e de mais longo prazo. No Brasil é 1/3 LFT e está aumentando, taxa pós-fixada, então está piorando a composição da dívida. É 1/3 inflação, que também não é o melhor dos mundos, porque tem que pagar a variação da inflação. E 1/3, ou o restante, é taxa pré-fixada. No passado, eu estou falando até 2015, 2016, a gente estava conseguindo melhorar essa composição da dívida, menos dependente da taxa pós-fixada, menos dependente de inflação e aumentando pré-fixada, que é o ideal. E agora está acontecendo o inverso. E por que acontece o inverso? O déficit está crescente, mostrei naquele vídeo, absurdamente. O governo está crescendo as despesas totais numa taxa de 15% ao ano. Isso é a taxa real. O nominal é 20%. 15% ao ano em termos reais. É muita coisa. Então, claro, trajetória da dívida sobe, déficit aumenta, sem sinal de que vai melhorar. Pô, eu, poupador, eu que estou financiando o governo, investidor, eu não quero financiar esse governo aí com taxa pré-fixada por 5, 10 anos. Não estou disposto, muito risco. Mas taxa pós-fixada de 2 anos, estou disposto. O que o Tesouro faz? Cara, não tem muita opção. Então tá, coloca no mercado LFT. Por isso que já é de conhecimento comum de quem está no mercado operando, quando o Tesouro tem problema de rolagem de dívida, coloca LFT que sabe que o mercado vai aceitar. Se nem LFT estiver aceitando, aí é que há um grande sinal de problema. Isso aconteceu lá em 2020, no auge da pandemia, com taxa de juros em 2%, que o mercado estava repudiando essa taxa de juros, e aí a LFT tinha um prêmio, tinha um desconto em relação ao preço que o Tesouro colocava no mercado, porque ninguém queria financiar o Tesouro, nem mesmo taxa pós-fixada a 2%. Fiz um vídeo na época sobre isso, vou colocar também aqui este link. Como moedas lastreadas em ouro perdem valor? Simples. Quando há um lastro da moeda, digamos, o dólar está lastreado, era a paridade 35 dólares por onça Troy. Pô, se o Fed começa a imprimir dólares, tem muito mais dólares do que tem ouro em reserva, essa paridade não vai ser mantida. Então, a relação entre dólares e ouro se desfez. Tem uma abundância de papel em relação àquela oferta de ouro. O lastro, a reserva em ouro. Então, o papel dólar se desvaloriza. Não tem ouro suficiente para honrar aquela paridade. O que acontece? Em vez de ser 35 dólares por onça Troy, agora estamos em 2.500 dólares por onça Troy. É assim que as moedas lastreadas em ouro perdem e perdiam valor no passado. Hoje nenhuma está lastreada em ouro, né? Sigo seu trabalho desde meados de 2017, enquanto tudo isso aqui era só Bitcoin. É verdade, eu falava muito mais sobre isso. Como você analisa o peso, mais especificamente, do livro Ação Humana para a Compreensão da Economia Atual? Fundamental, se você realmente quer ser um economista e entender as corretas relações de causa e efeito, interpretar a realidade, inclusive prever cenários ou entender quais são os cenários possíveis, identificar
riscos no meio do caminho e conseguir ter o melhor radar para a economia e assim entender o cenário e a realidade econômica, leia Ação Humana. É um livro fundamental para se tornar um economista, na minha humilde opinião. Encerro por aqui, espero que tenham lavado as louças, espero que tenham feito mais alguma tarefa doméstica, espero que tenham realizado também algum exercício físico, esteira, correr, etc. Enfim, qualquer coisa, enquanto vocês escutam o Responde, que foi um pouquinho mais longo, não sei nem falar direito as palavras, que eu tô correndo para encerrar logo o vídeo. Então desfrutem com suas famílias, seus amigos, aproveitem o domingo e voltamos no próximo. Compartilhem o vídeo, sejam membros também, se tornem membros aqui embaixo, deem joinha e se inscrevam no canal, ative o sininho e é isso, valeu, obrigado, até o próximo.